Olá, turma! Sejam muito bem-vindos. Vamos focar aqui agora no que é o nosso assunto, que é a parte elétrica. Está aí, Control Box em motobomba submersa. Vamos lá, o nosso roteiro é esse aqui, ó. Eu listei aqui aquilo que provavelmente vai ser um problema, você vai se deparar no seu dia a dia e você tem que ter o conhecimento para resolver. Então vamos lá. O que é Control Box? Control Box é uma caixinha. Essa caixinha que às vezes vem junto com a motobomba submersa. A motobomba submersa é essa aí. Dessa grade para baixo é o motor, da grade para cima é o bombeador. E o Control Box é essa caixinha elétrica. Vem aqui do lado ali tem um botãozinho. Aqui do lado. Ali do lado direito tem um botãozinho vermelho de liga e desliga. E outro embaixo, mais embaixo tem um botãozinho preto de apertar. Às vezes vem essa caixinha, às vezes não vem. Então essa caixinha que chama Control Box. O que é capacitor? Por que eu coloquei isso aqui? Para a gente entender por que existe o Control Box. Se não existisse o capacitor, não precisava existir o Control Box. Então, tudo é culpa do tal do capacitor. O que é o capacitor? O capacitor é um equipamento que armazena energia. É como se fosse uma bateria, como se fosse, tá? Ele armazena cargas elétricas. Então, na hora que você liga a energia, na hora que a energia passa por ele consegue armazenar parte dessa energia. Então, ele fica carregado. Mesmo você desplugando a energia dele depois, ele continua carregado eletricamente. Então, ele tem uma carga ali, claro que limitada, né? Porque ele só armazenou, ele não produz energia. Ele só armazenou energia para que, se precisar em um determinado momento, ele consegue dar um empurrão, mesmo não tendo energia ligada a ele. Então, o capacitor, a função dele é essa, armazenar energia para liberar no momento propício. A função dele é essa que eu acabei de falar, é armazenar energia. 4. Por que tem motobombas que vêm com Control Box e outras não? Vamos lá. O capacitor, o capacitor ele é utilizado em vários equipamentos elétricos, tá? Mas vamos tratar aqui especificamente de motores. Nós estamos falando de bomba submersa. Então, vamos trazer para dentro desse assunto. Os motores, eles dentro deles, eles têm bobinas. Na verdade, são um conjunto de bobinas. Eu não vou falar um conjunto de bobinas, não, tá? Eu vou falar bobinas. Quando você vai para o motor trifásico, ele tem 3 bobinas dispostas, defasadas, né? 120 graus de forma lá dentro, que ele forma ali um campo eletromagnético que induz, por isso que chama motor induzido, né? Ele induz, em função da corrente eletromagnética que é gerada ali dentro, um campo eletromagnético que é gerado nessas bobinas. Quando você passa energia por uma bobina, não só por uma bobina, até pelo menos por um cabo. Então, o movimento de elétrons ao lado dele cria-se um campo eletromagnético. Então, quando você passa energia por uma bobina, você cria ali um campo eletromagnético. Então, as bobinas, os motores trifásicos, tem 3 conjuntos de bobinas, 3 bobinas. Na hora que você energiza, vai gerar ali os campos, cada bobina vai gerar o seu campo eletromagnético, e em função da disposição e toda a organização, tudo ali, ele vai induzir o motor, o eixo do motor a girar, por causa da disposição dessas bobinas, tá? Mas precisa de 3. Precisa de 3, exatamente por causa dessa defasagem na posição delas, é que vai iniciar o giro. Só que, aí é uma fase elétrica para cada bobina. E quando você não tem 3 fases? Você não tem um trifásico lá na casa do cliente para ligar o motor. Você tem 1 ou 2 fases. Aí você não pode ter 3 bobinas. Como você vai ter 3 bobinas, vai faltar uma fase com uma bobina. Então, quando você pega motores monofásicos, eles não vão ter 3 bobinas. Eles vão ter só 2 bobinas permanentes. Bobinas que vão gerar esse campo eletromagnético. Aí elas estão dispostas agora, não defasadas 120 graus. Não mais. A disposição dessas 2 bobinas é uma de frente para a outra. Elas estão defasadas 180 graus. Então, o que acontece? Na hora que você energiza essas 2 bobinas dentro do motor, vai criar os campos, né? Cada um vai gerar o seu campo eletromagnético. Só que as 2 têm a mesma força, fazendo força ali de forma que as 2 acabam se anulando. O eixo, ele não sabe para que lado que ele gira. Você não consegue iniciar o movimento, não consegue induzir o movimento do eixo, porque ele está sendo forçado para os 2 lados ao mesmo tempo. Então, ele não consegue girar, ele não consegue começar a girar. Precisa de uma terceira bobina
para falar para ele, para ajudar a dar um puxão desse cabo de guerra para algum dos lados. Ele começar a girar. Depois que ele começou a girar, que ele saiu da inércia, aí ele vai embora sozinho. Mas precisa de um terceiro elemento para chegar lá e fazer um desequilíbrio nessa força. Aí entra uma terceira bobina provisória. Não é permanente. Ela é provisória. Ela entra no circuito somente para dar esse início do giro. Ela deu início do giro, o eixo começou a girar, pronto. Não precisa mais. E aí, como é que essa bobina vai ser energizada? Como que ela vai criar esse campo eletromagnético se eu não tenho uma terceira fase para ela? Eu só tenho duas fases, que já estão sendo utilizadas lá nas duas bobinas. Aí eu vou colocar uma terceira bobina para provocar esse desequilíbrio. Mas eu preciso de uma fase. Eu preciso de energia para essa terceira bobina auxiliar. Onde que eu vou conseguir? Capacitor. O capacitor é que vai fornecer momentaneamente essa fase para colocar essa terceira bobina para funcionar. Aí o motor entra em funcionamento. Na hora que ele começa a girar, na hora que ele alcança 80% da sua rotação, aí ele desacopla. É um sistema de pratinado, né? É um pratinado mesmo. Você pegar uma chave, uma cordinha com a chave assim, e começou a rodar essa chavinha, quanto mais da forma que vai aumentando a velocidade, a chave vai aumentando o perímetro, né? À medida que você aumenta a velocidade. Então, exatamente assim, o eixo começa a girar, e à medida que ele vai alcançando velocidade, ele tem um sistema de desacoplamento dessa bobina auxiliar. Então, quando ele alcança 80% da sua velocidade nominal, ele desacopla essa terceira bobina auxiliar, e aí agora só as outras duas conseguem permanecer com o motor em giro. Aí não vou entrar em detalhes, mas existem capacitores de arranque, que é isso que eu acabei de falar, de partida, e existem capacitores permanentes. Às vezes, dependendo do motor que você vê que nas costas dele, isso não é só capacitor, não é só para submersa, não. É para qualquer motor monofásico. Vocês já viram? Eu tenho uma foto aqui, ó. Vocês já viram bomba centrífuga mesmo? Que nas costas dele tem esse caroço aqui, ó. Tá vendo esse caroço aqui? É o capacitor. Então, de longe, se tiver o capacitor, você já matou. Aquela bomba é monofásica. Por quê? Você está vendo um capacitor nas costas dela. Às vezes tem um capacitor, às vezes tem dois. Se tiver dois, um vai ser de partida, o outro vai ser de manutenção. Aí não vou entrar em detalhes aqui por que tem um de partida, por que tem de manutenção, mas dependendo da potência do motor para cima, ele já exige os dois, tá? Mas a função é basicamente essa: armazenar energia e liberar no momento propício, tá? Porque não tem uma terceira fase. Ele que está, teoricamente, produzindo essa terceira fase, tá? Então, todo motor monofásico vai precisar do capacitor. Motor trifásico não precisa, porque ele já tem as três fases ali. Ele já tem as três fases para tocar constantemente as três bobinas. Pronto. Não precisa de capacitor. Com isso, ó, nós já matamos a charada aqui, ó. Por que tem motobombas que vêm com control box e outras não? Então, aqui, ó, trifásico nunca vai vir com control box. Não vai vir. Por quê? Não precisa de capacitor. E o control box, eu falei, o control box existe por causa do capacitor. Então, se não precisa do capacitor, não vai vir com control box. Não vai vir. Então, já aguarda isso aqui. Motobomba trifásica não tem control box. Daqui a pouco vamos ver como é que faz a ligação elétrica, tá? Mas já aguarda isso aqui. Motobomba trifásica, seja qual for, submerso, centrífuga, seja qual for, é trifásica, não precisa de capacitor e, consequentemente, não precisa de control box. Agora, quando você vai... Ó, só no 4, né? Porque motobombas que vêm com control box e outras não. Agora, mesmo as monofásicas, tem hora que vem com control box, tem hora que não vem. Por quê? Acontece isso. Às vezes é monofásica e ela não vem com control box. Não vem. Uai, é monofásica? Precisa de capacitor? Precisa. Por que não veio com control box? Porque o capacitor está lá dentro do motor. Ele não veio para fora. Não veio. Mas ele tem. Se ele é monofásico, se o motor é monofásico, vai ter que ter o capacitor. Se não veio o control box, é porque o capacitor está dentro do motor. E a gente vai ver a ligação elétrica disso daqui a pouquinho, tá? Vocês vão entender na parte elétrica também. O 5. É melhor com ou sem
control-box para irrigação? Aí é uma opinião particular minha. Por que o pessoal, né? Olha só, bomba centrífuga sempre vem no motor. Igual a foto que eu acabei de mostrar aqui. Aquele caroço nas costas, né? Não se usa em bomba centrífuga colocar o capacitor fora do motor. Não se usa. Mas por que então que a bomba submersa, eles têm essa opção? Tem a opção do capacitor estar dentro do motor e tem a opção do capacitor estar dentro do control box. Por quê? Inicialmente, bomba submersa foi desenvolvida para poço artesiano. Imagina pegar essa motobomba e enfiar num buraco a 60 metros de profundidade. E aí deu um problema e o problema foi exclusivamente no capacitor. Então, isso foi para facilitar a manutenção. Se deu problema e o problema foi só no capacitor, o resto está tudo ok, e o capacitor está aqui na superfície, a manutenção é muito mais fácil. Por isso que para bombas submersas tem a opção de o capacitor estar dentro do motor ou estar fora. Agora, qual que é a minha opinião particular? Aí já é opinião particular minha, tá? Porque é melhor com control box ou sem control box. Eu prefiro, no meu caso, aí é uma questão particular, eu prefiro que venha sem o control box. Se tiver que ter capacitor, eu prefiro que o capacitor venha dentro do motor. Por quê? Porque a motobomba que a gente usa, a submersa que eu uso para irrigação, eu não estou colocando ela dentro de um poço artesiano. Eu estou colocando ele num reservatório na superfície, ou no máximo um reservatório enterrado. Se eu precisar retirar essa motobomba para manutenção, é muito mais fácil do que quem colocou essa motobomba a 60 metros de profundidade lá no poço artesiano. Então, para mim, isso não é um problema, tirar a motobomba para levar para manutenção. Tá? E aí me traz um benefício, que é menos um quadro para me instalar na casa de máquina. É menos um quadro para me gastar tempo e pensar na organização, porque você tem que preocupar em estética, né? Eu sempre preocupo com estética, a casa de máquina tem que estar organizadinha. Os eletrodos todos alinhados, os painéis todos alinhados. Eu tenho que instalar o quadro controlador da irrigação. Eu tenho que instalar o quadro de comando elétrico meu. Tenho. Sempre, se automático, eu vou ter que colocar. E daqui a pouquinho eu vou mostrar a ligação elétrica dele também. Eu tenho que usar o quadro de comando elétrico. Também, tenho, se for automatizado. E eu tenho um terceiro quadro que é o control box. Me preocupar com a instalação e com a estética e com a organização de mais um quadro na casa de máquina. Então eu prefiro, não quero que venha em control box. Não quero. E ainda tem a terceira questão, de uma preocupação maior ainda com a instalação elétrica. Aí a pessoa tem que prestar muita atenção, mesmo primeiro você tem que saber o que você está fazendo e ter atenção. Porque às vezes, muitas vezes também a pessoa liga as coisas erradas por falta de atenção. Acontece. Já vi gente experiente, olha só, já vi gente experiente com anos de mercado ligar o transformador 127 na tomada 220 e queima na hora. Acontece. Falta de atenção. Então, quando o control box vem para o lado de fora, a atenção na ligação tem que ser maior ainda. E vocês vão ver por quê quando a gente tratar aqui da parte da ligação elétrica, tá bom? Mas vamos lá. Então eu prefiro o capacitor sempre que a gente compra. Eu vou mostrar no catálogo, inclusive, para vocês. Pelo menos da Ebara. Quando você vai comprar, você seleciona o motor ou a motobomba, né? Vou mostrar isso aqui de vocês de uma vez. Que é o que a gente faz na prática, eu tô falando. Eu estou falando para vocês o que a gente faz na prática. Aqui, ó. Aqui, ó, um modelo que a gente usa, né? O modelo, isso aqui é o catálogo da Ebara, modelo 4 BPL de 6 estágios. Tá aqui, ó, de 6 estágios, não, 6, né? 4 BPL 6. A gente usa muito essa aqui, ó, de 6 estágios, deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. A gente usa muito essa aqui, de 6 estágios, de 1 cavalo. E usa muito essa aqui de baixo, de 8 estágios, de 1,5 cavalo. A gente usa muito essas duas aqui, ó. E quando você vai aqui para frente, ele mostra aqui, ó, você tem a opção dela trifásico. Ó, deixa eu marcar aqui, fica fácil, ó. Quando você vem aqui para frente, ó, tá vendo em cima? Eu tenho a opção delas trifásico e tenho a opção delas monofásico de 3 fios ou de 2 fios. Tá vendo? Então, na hora de comprar, eu já falo lá pro rapaz da Ebara, lá pro representante da Ebara. Eu quero essa motobomba, esse modelo, essa potência, com essa tensão, se é monofásico, se é trifásico, né? E se é 2 ou 3 fios. Eu já falo para ele. E no caso, sempre eu compro de 2 fios. Porque quando eu falo com ele, não, eu quero de 2 fios, isso vocês vão entender na parte elétrica, daqui a pouquinho. Quando eu falo com ele que eu quero de 2 fios, eu já estou falando para ele que o capacitor vem dentro do motor. É isso que eu quero. Quando o capacitor vem dentro do motor,
Na saída do motorhome você tem 2 fios. Claro que vai ter um terceiro que é o aterramento, né? Então vai ter o terra mais 2 cabos. Quando o control box vem, ou seja, o capacitor está do lado de fora, então aí a motobomba sai com 3 fios mais o aterramento. Por quê? Porque 2 fios são a alimentação das bobinas permanentes e mais um fio é para interligar o capacitor que está aqui do lado de fora lá na bobina auxiliar, na bobina provisória. Então por isso que sai 3 fios. Vocês vão entender isso claramente na hora que a gente chegar aqui na parte do esquema elétrico. Mas é isso aqui, ó. É isso aqui que a gente faz lá na prática. Na hora que a gente define o modelo, define a potência e tudo mais. Pessoal, é monofásica? Aí já disse. Não, eu quero uma monofásica de 2 fios. Eu posso dizer, eu posso definir isso, desde que tenha, né? Por exemplo, esses 2 modelos que eu selecionei aqui, que eu falei com vocês, que é o que a gente mais usa, eles têm opção para mim aqui, ó, de 2 fios. Agora tem uns modelos para baixo que já não teria, tá vendo? Onde tem esses riscos aqui, ó. Ó, daqui para baixo, ó, já não teria a opção de 2 fios. Não teria. Então, se tem a opção de 2 fios, a gente vai e compra a de 2 fios. Ok? Vamos lá. Por que tem motores monofar de 2 e 3 cabos, além do aterramento, eu já falei, né? Porque só o control box não é suficiente para automação, porque ele nem faltando peça. No esquema elétrico, isso vai ficar mais claro também. E como fazer a ligação elétrica para a automação da irrigação. É o que nós vamos ver agora no esquema elétrico. Vamos lá? Muito bem. Então tá aqui, ó. Tá aqui o control box aberto. Tem ali dentro o capacitor. O que vem dentro do control box, né? Vem o capacitor, que é essa peça redonda aqui em cima. Vem aquele botãozinho de liga e desliga. Tá aqui. E aqui embaixo vem um relé de sobrecarga. Aquele botãozinho embaixo do botão liga e desliga. E aí você tem, ó, nesse caso, olha só. Quando vem o control box, quer dizer que o capacitor não está dentro do motor. Tá vendo o capacitor aqui? Ele não está lá dentro do motor. Então, nesse caso, olha que vão sair 3 cabos mais o aterramento. E não adianta decorar cores. Não adianta. Por quê? Porque cada fabricante tem o seu padrão de cores, não é igual. Você pega a Schneider com Leão, por exemplo, o padrão de cores não é semelhante. Não adianta você decorar assim, o marrom é o que vai para o capacitor. Não decore isso. Não decore. Se você decorar, você pega um fabricante diferente, você cai no buraco. Tá bom? Então, não decore. Mas veja aqui, ó, se o capacitor, se tem control box, tem capacitor, o capacitor está fora do motor. Então, do motor vai sair aqui, ó, 3 cabos mais o aterramento. Esse amarelo aqui embaixo é o aterramento. E você tem 3 cabos aqui. 2 cabos são os cabos das bobinas permanentes. E um desses cabos aqui é o cabo da bobina provisória, que vai ligar diretamente no capacitor. Então, olha para você ver aqui que está a atenção. Aqui que você tem que prestar atenção. Então, vou abrir esse desenho aqui para vocês entenderem melhor. O que nós temos aqui dentro? Nós temos 3 peças. Nós temos o capacitor, aqui em cima o redondo, temos a chave liga e desliga e temos aqui embaixo o relé de sobrecarga. Então, eu abri esses 3 componentes aqui, ó. Aqui embaixo seria o botão, aqui seria o capacitor e aqui seria o relé de sobrecarga. E está lá o motobomba. Está lá a motobomba com os 3 fios. Aqui, ó, se você olhar, por isso que eu desmembrei ali embaixo, vai ficar mais fácil de ver. Se você olhar, tem 2 cabos de entrada aqui, ó. Tá vendo? Esses 2 cabos são os cabos de entrada. Ou seja, tem control box? Tem capacitor. Tem capacitor é porque o motor é monofásico. Se o motor é monofásico, eu vou ter no máximo 2 fases. Por isso que as 2 fases estão entrando aqui, porque pode ser que seja fase-fase, pode ser que seja fase neutra. Tudo bem. Mas eu vou ter no máximo 2 cabos. Olha os 2 cabos aí. Então, esses 2 cabos, na hora que eles entram aqui, ó, o primeiro lugar que eles vão, no botão. Como aqui é meio difícil de ver, ó, mas esse cabo azul aqui ele vai no botão e o preto também vai no botão. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos reproduzir isso aqui para ficar claro o entendimento. Ó. Pronto. É aquilo que está representado lá, ó. Um cabo azul e um cabo preto vai e entra no botão. Na hora que ele sai do botão, aí eles têm caminhos diferentes. Por exemplo, o azul, ó, na hora que ele sai do botão, para onde que ele vai? Ele sai daqui, vem aqui para esse borne aqui que vai seguir para o motor, ó. Ver se vocês estão vendo o que eu estou vendo, tá? Ó, o azul ele foi no botão, entrou aqui em cima do botão e saiu embaixo. Ó. Na hora que ele sai, olha para onde que ele veio. Ó. Ele veio para esse borne aqui que ele vai seguir para o motor. Esse cabo azul, que é uma fase, vamos considerar que seja 2 fases, tá? Vamos considerar que seja 2 fases. O motor é 220, cada fase aqui é 127. Então essa fase, esse cabo azul que entrou, ele simplesmente entrou no botão, saiu. Na hora que ele saiu, ele vai seguir para o motor. Tá? Só que dessa fase, olha seu azul. Ele está saindo e está subindo um fio azul também para o capacitor aqui, ó. Então, essa fase
ela está indo para o motor, foi embora para o motor, só que ela está indo para o capacitor também. Para quê? Para alimentar o capacitor. Então vamos reproduzir essa azul, essa fase, esse fio azul aqui, ó. Ele está fazendo exatamente isso aqui, ó. Vamos colocá-lo aqui. Aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Ele saiu do botão, subiu, foi pro motor aqui, ó. Aí eu tenho que ligar, ó. E olha só que interessante. Se do Control Box tá saindo um fio azul e eles são do mesmo fabricante, daí isso é importante. Usa o Control Box do mesmo fabricante do conjunto motobomba, da submersa. Por quê? Para você conseguir acompanhar a sequência de cores. E as mesmas cores que saírem lá do Control Box tem que encaixar direitinho lá com a motobomba. Mesmo que você coloque todos os cabos da mesma cor, né? Vamos supor que você... Quais são as cores aqui, né? É um azul, um preto, um marrom e um amarelo. Vamos supor que você não comprou. Você não comprou um pedaço de fio de cada cor. Você comprou um rolo lá de fio preto. E você vai passar todos os 4 cabos aqui preto. Tudo bem, pode. Mas você tem que se preocupar que o fio preto que você pegou um fio preto. A mesma ponta, o mesmo cabo que você ligar aqui nessa ponta azul, ele pode até vir preto aqui. Mas na hora que chegar lá no Control Box, ele tem que ligar exatamente nesse azul aqui, ó. A outra ponta dele está ligada para o azul lá. Tá vendo como é que é fácil você se confundir na hora de ligar isso aqui? Vamos supor que esse quadro aqui está a 50 metros da motobomba. E você chegou aqui no Control Box com 4 cabos pretos. 4 pontas pretas. Você tem 4 pontas pretas aqui de cabo preto para ligar no Control Box. E tem 4 pontas pretas lá na motobomba para ligar. E você não pode misturar. Mesmo cabo que você ligar aqui no azul, tem que ser exatamente o cabo que você vai ligar lá no outro azul. Olha só a chance de ligar errado, não é? Não existe uma chance grande aqui de ligar errado? Por isso que eu falei, tem que ter muita atenção na hora de fazer essa ligação errada. Por isso que eu prefiro que não venha em Control Box. É uma preocupação a menos. Às vezes não é eu que estou ligando, é meu funcionário nosso, é parceiro nosso que está lá ligando. Será que ele sabe? Primeiro, será que ele sabe? E segundo, será que ele vai dar conta de não se confundir? Olha só a chance de se ligar errado, vai dar problema. Vai estragar o equipamento. Então, esse cabo azul, ele foi e ligou lá, já foi direto pro motor, ligou exatamente no azul, ó. O azul que saiu daqui do botão é exatamente o azul que chegou lá no motor. O que mais que nós temos que ligar? Aqui, ó, no capacitor, essa fase aqui entra no capacitor. Aí o capacitor vai armazenar energia e vai mandar energia para uma terceira bobina provisória lá no conjunto motobomba. Então vamos colocar esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui vai exclusivamente, no caso aqui desse fabricante, é um cabo marrom. Aqui, ó. Pronto. Então uma fase, a fase azul, já foi embora para o motor, resolvido. Essa mesma fase vai vir para o capacitor, vai sair outra fase do capacitor pelo armazenamento de elétrons que o capacitor tem a capacidade de fazer. E esse fio aqui, ó, ele vai direto lá para a motobomba e vai ligar exatamente no marrom. Por quê? Porque para esse fabricante aqui, esse marrom é o fio que leva para a bobina provisória. Ok? O que mais que eu tenho que ligar? Acabou? Ó, falta aqui um fio preto e falta um fio amarelo. Ah, o fio preto está parado aqui no botão ainda. Ó. Aí esse fio preto do botão, ele vai passar pelo relé de sobrecarga. Lembra que tem um relé de sobrecarga aqui, ó. Ele vai passar aqui pelo relé de sobrecarga e depois que ele sair do relé de sobrecarga, ele vai seguir lá no motor. Então, e essa fase aqui que está representada pelo fio preto, ele simplesmente passou pelo botão, não aqueceu o botão, ele foi para o relé de sobrecarga, passou pelo relé de sobrecarga e foi para o motor. E o que está faltando aqui é só o aterramento. Pronto. Aí o aterramento. Então está feita a ligação. Está feita a ligação. Está chegando 2 fases. Uma fase, as duas passou pelo botão. Uma que saiu o botão, que é o fio preto, passou pelo relé de sobrecarga e foi embora do motor. A outra fase, ela foi embora do motor, só que dela também foi uma fase do capacitor. O capacitor gerou uma terceira fase que mandou para a bobina auxiliar. Então isso aqui, ó, isso aqui é o que nós representamos aqui, ó, a ligação que nós fizemos aqui, ó. Se houvesse o Control Box, se eu comprei uma motobomba e ela tem um Control Box, é isso aqui que eu tenho que fazer, tá? Simplesmente me preocupar com a sequência de cores dos fios que estão saindo lá na motobomba, me preocupar com a sequência de cores que estão saindo aqui do Control Box. Não pode ligar diferente, não pode. Se ligar, vai dar problema, ok? Agora, se o capacitor não tivesse aqui no Control Box, ó, tá vendo? Aqui o capacitor está no Control Box, é monofásico.
Tem control box e tem capacitor. Mas se o capacitor está lá no conjunto motobomba, que é isso aqui, ó. Eu simbolizei aqui que o capacitor não veio dentro do control box, veio lá do conjunto motobomba. Está dentro do conjunto motobomba, que é o que eu compro. Nesse caso aqui, como é que é a ligação elétrica? O que eu teria que fazer aqui? Aí não tem a preocupação com esse tanto de fio. Seria simplesmente isso aqui, ó. Quando o capacitor está dentro do conjunto motobomba, pronto. O que eu tenho que levar de fio lá para a motobomba? Tem que levar só 2 fios. Esse terceiro aqui amarelo embaixo é o aterramento, né? Vou tirar ele aqui só para não confundir, então. Esse terceiro. É só 2 fios. É aquela motobomba monofásica de 2 fios. Olha como é que simplificou. Eu não tenho que me preocupar se o fio que eu estou ligando está saindo do capacitor, é o fio que está ligando lá no motor, na bobina, auxiliar. Eu não tenho essa preocupação. Por quê? Porque o fabricante já fez essa ligação lá dentro. Ó. Lá dentro da bobina, na hora que chega essa fase aqui, não importa se é a fase azul ou se é a fase preta aqui, não importa. O que importa é que uma fase, na hora que chegou dentro do motor, o fabricante já pegou, já passou pelo capacitor e ele já fez a ligação aqui, ó. Ele já tirou a fase que está sendo produzida pelo capacitor e já ligou no bobina auxiliar. Essa ligação foi feita dentro do motor. Eu não tenho que preocupar. Então, esses 2 fios que eu estou trazendo aqui, não importa a ordem deles agora. Na hora que eu chegar no motor aqui para ligar, não importa a ordem. Não importa. Não existe possibilidade de eu ligar errado. E aí, antes desse aqui, é que eu tenho que vir agora, em todos os 2 casos, eu tenho que vir agora para a parte da automação, né? Aqui nós entendemos como é que eu interligo o control box na motobomba. Tudo bem. Mas e para automatizar a irrigação? Por que não dá certo? O que falta, né? Falta o seguinte. Falta o contator de potência. Aqui está uma foto de um quadro de comando elétrico. É um trifásico, mas não se preocupe com isso não. Se olhar direitinho, você vai ver que tem 3 fases aqui e tal. Mas é a foto que eu achei na hora aqui. Mas o que precisa para automatizar? Falta o contator de potência, também não tem. Ó. Dentro do control box não tem contator de potência. E falta um contator auxiliar de 24 volts ou um relé de 24 volts, coisa que não vem aqui dentro também. Então faltam as 2 peças. Se faltam as 2, e não vem o disjuntor também. A única coisa que vem dentro do control box e que também vem dentro do quadro de comando elétrico é o relé de sobrecarga. É a única coisa que vem. O resto falta tudo. Então, por isso que eu prefiro já colocar o quadro de comando elétrico completo. Inclusive, eu ponho o relé de sobrecarga também no meu quadro e elimino esse que vem no control box. Por que eu elimino esse que vem no control box? Porque ele não tem a opção de colocar o reset no automático. E eu prefiro colocar o reset no automático. Porque quando o relé de sobrecarga, que tem uma sobrecarga, o relé esquenta, ele desarma. Aí na hora que ele esfria, ele volta à posição original. Se o reset dele estiver no automático, ele já permite o acionamento novamente. Se ele não tiver com reset no automático, mesmo depois que ele esfriou, alguém tem que ir lá e apertar um botão nele, ele armar novamente. Depois, há controvérsias. Como é que tem pessoas que preferem deixar no manual, tem pessoas que preferem deixar no automático, igual eu. Por que eu prefiro deixar no automático? Eu já tive que andar 50 km para chegar lá simplesmente apertar um botãozinho de reset. Porque momentaneamente teve uma sobrecarga de corrente lá e desarmou. E depois no dia que você tiver que andar 50 km para ir, 50 para voltar, apertar um botão de reset, você vai começar a deixar no automático também. Então, como ele não tem a opção de deixar no automático, eu prefiro colocar o relé de sobrecarga, que tem essa opção de colocar no automático lá no quadro de comando elétrico, e aqui eu faço uma ligação direta, que eu não quero que ele acione. Eu quero utilizá-lo. Então, não tem aqui ó, simplesmente um botão, ó, o fio passando por ele aqui. Ó. Tem um fio entrando e um fio saindo. Aqui é o relé de sobrecarga. Tá? Tem um botãozinho, ó, você tem que ir lá e apertar ele. É a única opção que tem dele rearmar. Então, o que eu faço? Na hora que eu ponho meu quadro de comando, eu vou lá dentro do quadro de comando, do quadro de control box, tem um fio entrando e um fio saindo do relé de sobrecarga. Eu simplesmente desconecto ele e conecto um no outro, passo direto. Eu não quero que a energia tenha que passar por dentro dele. Tá vendo ele aqui, ó? Ele aqui embaixo, essa peça aqui de baixo, ó. Essa preta, tá vendo? Tem um fio que entra e tem um fio que sai. Eu simplesmente desconecto aqui os 2 cabos do relé de sobrecarga, conecto um no outro e isolo. Pronto, fiz a ligação direta. A energia, na hora que chega aqui agora, ela não tem que passar por dentro do relé de sobrecarga. Ela já passa direto. Porque o relé de sobrecarga que eu estou usando agora é o que está lá dentro do meu quadro de comando novo que eu coloquei. Tá? Então, ó, vamos fazer a ligação elétrica disso aqui. Vamos considerar aqui. Ó. Aí eu tenho que ter... Aqui, ó. Tá aqui o motobomba, tá aqui o control box
e está aqui o quadro de comando elétrico. Vamos fazer a ligação elétrica disso aqui agora. Como que ficaria? É monofásico. A energia que eu tenho disponível lá é monofásico. Então, o que vai chegar nesse quadro de comando elétrico aqui é 2 fases. Não tem como chegar a 3. Eu não tenho 3 fases. Se eu tivesse 3 fases, eu não precisava de control box. Então, se é só 2 fases, então nesse quadro de comando elétrico aqui, ó, vai chegar 2 fases. Então, vamos representá-los aqui, ó. Eu vou, por enquanto, eu vou deixar fora o aterramento, tá? Mas lembra que no percurso aqui tem o aterramento também. Então, aqui, ó, pronto. Chega 2 fases nesse quadro aqui. O meu quadro, como tudo começa aqui. Cadê as 2 fases? Ela vem lá do padrão do cliente. Na hora que ela chega na casa de máquina, qual o primeiro lugar que ela vai entrar? No meu quadro de comando elétrico. Vai entrar aqui. Aí vai todo o circuito aqui, né? Nosso assunto não é esse aqui, mas só sabendo que ela, o primeiro lugar que ela vai entrar é no meu quadro de comando elétrico. Ela vai passar por todo o circuito de potência ali e tudo mais e vai sair. Vai sair o quê? 2 fases. Aqui dentro do quadro de comando elétrico, eu não vou ter uma terceira fase provisória sendo produzida aqui. Não tenho. Então, se entrou 2 fases, vai sair 2 fases. Em direção aqui. Em direção ao control box. Vamos lá. Pronto. É isso aqui, ó. Imagina que lá, na minha obra, o meu cliente que está fazendo, veio o control box, eu tenho que ligar. Então, eu vou colocar os 3 painéis um do lado do outro. E, na verdade, 3 painéis porque tem um de automação, né? Do lado aqui do meu quadro de comando elétrico, ainda teria o quadro de automação. Mas o nosso assunto aqui não é o quadro de automação interligando com o quadro de comando elétrico, não. O nosso foco aqui é o control box. Então, a energia, as 2 fases, vai chegar no meu quadro de comando elétrico, vai passar aqui pelo circuito de força, vai sair e vai em direção lá o meu control box. Onde que ele vai entrar? Ele vai entrar aqui, ó. Tá vendo aqui ó, esses 2 fios, o preto e o azul? É aqui. De onde vem essas fases? Vem lá no meu quadro de comando elétrico. É lá que eu consigo automatizar, né? Porque lá tem o contator, lá tem o contator auxiliar de 24 volts. Então, ele vai entrar aqui. Só que do control box, entra 2 fases e sai 3. Porque o capacitor me fornece temporariamente uma terceira fase. Então, essas 3 fases que vão... Deixa eu pegar elas aqui que já está pronto também. Essas 3 fases vão sair do meu control box e vai em direção ao conjunto da bomba. Pronto. Aí essa ligação aqui é a mesma que nós acabamos de fazer aqui, ó. Tá vendo? Aí, essas 2 fases aqui, ó. Esse preto e azul aqui é o que está vindo no meu quadro de comando elétrico. Esses 2 aqui eu coloquei vermelho, mas o preto e azul que está simbolizado lá em cima. Então entrou 2 fases no control box. Vai passar por esse circuito aqui que nós acabamos de fazer o percurso dele aqui. E vão sair 3 aqui, ó. Vai sair o marrom, o azul e o preto, que está simbolizado por esses 3 aqui, ó. E lá, vai lá fazer a ligação nos fios que estão esperando lá no conjunto motobomba. Lembrando que em todo esse circuito aqui, eu não desenhei aqui, mas tem o aterramento. O aterramento não passa pelos quadros, não, tá? O aterramento vai direto. O fio terra vai direto lá na motobomba. Ela vai ter lá o aterramento. Se ela for trifásica, ela vai ter os 3 fios das 3 fases mais o aterramento, ou seja, quando tem 4 fios. Se for monofásica de 3 fios, vai ter os 3 fios, 2 bobinas permanentes, uma bobina temporária, auxiliar, mais um 4º fio também que é o aterramento. Se for monofásica de 2 fios, vai ter 3 fios, ou seja, 2 fases que são das bobinas que estão lá, mais o aterramento, então tem 3 fios. Ok? Está feito a nossa ligação elétrica do nosso control box. E quando não tem o control box? Simplifica. E é o que eu sempre busco, é o que eu falei que eu sempre busco. Aqui, ó. O capacitor está dentro, que é o que eu sempre busco, né? Igual eu falei, para simplificar. Não só a montagem na casa de máquina, quanto a cabeça lá do montador. Se o capacitor está lá dentro do conjunto motobomba, olha como é que fica a ligação aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Só vou ter o painel de automação na casa de máquina, né? E o meu painel de comando elétrico, quadro de comando elétrico. Vai entrar 2 fases, vai sair 2 fases, e essas 2 fases vai direto lá do conjunto motobomba. Pronto, não tem que preocupar aqui com o terceiro quadro no meio aqui, preocupar com cor, combinar cor, tomando cuidado para não ligar errado. Simplificou. Chega, saiu 2 cabos aqui no meu quadro de comando elétrico, chega na motobomba lá, só tem 2 cabos também. Eu ligo um no outro, não precisa nem preocupar qual que é a ordem, não precisa. Ligou no outro, qual que é a chance de ligar errado? Só o terra, né? Mas o terra, normalmente a gente põe em verde mesmo para diferenciar, é padrão. Se tiver opção, a recomendação que eu faço e recomendo que vocês façam,
Se tiver trifásico, sempre procura o trifásico. Chega na casa do cliente, qual é a energia que o cliente às vezes não pergunta, né? Que energia que você precisa? E o que você fala é o providencio, trifásico, na hora. Seja bomba submersa, seja bomba centrífuga, seja qual for, trifásico. A corrente é mais baixa, dependendo do conjunto motobomba, o preço é mais baixo, a robustez dos equipamentos é menor, porque a corrente é menor. Tudo facilita, o trifásico, tudo facilita. A bitola do cabo vai ser menor, porque a corrente vai ser menor, tudo facilita. Agora, se o cliente não tem trifásico, não. Nós temos monofásico. Aí na hora de eu comprar um motobomba, e na hora de eu pedir lá na loja, eu vou falar, eu preciso de um monofásico de 2 fios. Inclusive, ó, na motobomba, eu separei umas fotos aqui também. Ó. Na motobomba vem escrito isso. Cadê? Aqui, ó. Monofásico 2 fios. Vem escrito nela. E aqui também na descrição, aqui em cima, ó, ele também mostra. Ó. Tá vendo esse M? Esse M é de monofásico. E 2F, 2 fios. Então, na própria motobomba, vem escrito se ela é de 3 fios ou 2 fios. Se ela está escrito que é 2 fios, cadê o capacitor? Ele é monofásico. Tem que ter capacitor. Tem. Ele é 2 fios. Cadê o capacitor? Está dentro dela. Facilita, simplifica a montagem e evita prejuízo de ligar errado e estragar equipamento. Beleza, turma?